O Washington Post tem acesso a informações sigilosas do governo americano que identificam que o Trump, sim, autorizou a CIA a agir na Venezuela em favor de uma derrubada do governo Nicolás Maduro. Vai lembrar que pela primeira vez os Estados Unidos atacam embarcações não no Oceano Atlântico, mas agora no Oceano Pacífico. Falar um pouquinho também sobre a renúncia do chanceler da Argentina, que expõe uma grave crise política às vésperas de uma eleição super importante para o futuro do país, enquanto a Corte Internacional de Justiça, um organismo ligado à ONU, pede para que Israel não cometa crime de guerra e permita a entrada de ajuda humanitária e insumos como alimentos para a população em Gaza. Falar um pouquinho também sobre o estado de emergência que foi declarado no Peru por parte do presidente José Geri, depois que uma crise política se instalou com a renúncia ou com a destituição da Dina Boluarte, entendeu? O que está rolando no país latino-americano. Falar um pouquinho também sobre a Coreia do Norte, que dispara mísseis balísticos às vésperas de uma cúpula super importante sediada na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul convocando uma reunião de emergência para responder às agressões da Coreia do Norte. Vale lembrar que a nova primeira-ministra do Japão também responde a essa ameaça dos norte-coreanos. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Hungria, que continua se preparando para a reunião entre Putin e Trump, embora muito possivelmente ela não vá acontecer, e com graves ataques, tanto por parte dos ucranianos como por parte dos russos. Vale lembrar que ainda a Ucrânia assina um acordo histórico com a Suécia de venda ou compra de caças Gripen E, caças leves mais avançados, ou um dos mais avançados do planeta. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump, que avança na sua retórica anti-Brasil, só que a gente tem uma possível reunião marcada com o governo americano, só que o Trump coloca para os seus agricultores, para os seus pecuaristas, que eles só estão conseguindo vender carne mais barata por conta das tarifas aplicadas ao governo brasileiro, enquanto a China aumenta a importação de carne do Brasil, e não só isso, aumenta os investimentos de maneira muito sensível em relação ao Estado brasileiro, demonstrando que uma parceria talvez com a China seja mais eficiente que uma parceria com os Estados Unidos. Sim, o Brasil se torna cada vez mais um aliado dos chineses. Vale lembrar também que é apresentado um dado bem interessante mostrar para vocês, que mostra a média de idade de cada uma das regiões do mundo, identificando como deve ser o futuro do planeta Terra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre todos esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você nesse momento de instabilidade, protecionismo, os dólares totalmente oscilante ali. Eu ainda acho que está no valor bem interessante para comprar o dólar, não é recomendação de investimento, claro, mas sempre vou diversificando minhas posições. E com a Nomad, que é parceiraça do canal e também a parceira de mais de 3,5 milhões de usuários do Brasil, é a maior que tem no nosso território, a mais simples, mais didática, as melhores taxas, ainda te oferece para você começar a montar suas posições 15 centavos de desconto por dólar convertido na forma de cashback para você. Então você faz suas compras de dólares, sei lá, tá 5,40. Você vai pagar com as tarifas, né, com os descontos, 5,25. Tá 5,25, vai para 5,10 e por aí vai. Cara, é sensacional, tá? A Nomad, olha, de verdade, é parceiraço quando eu fiz minha viagem internacional. Ela serviu assim de maneira muito simples, didática, né, para eu conseguir pagar ali minhas contas. Super simples. O aplicativo tem uma série de benefícios, descontos exclusivos para você, cliente Nomad, e além de tudo, te dá o benefício de ter acesso ao cartão de crédito da Nomad, que é o Nomad Explore. Sensacional, porque ele tem pontos que não expiram a partir das suas utilizações aqui no Brasil, tá? Pagar conta de luz, conta de água, restaurante, gasolina, sei lá, né? Além de dar acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, e você pode trocar por cashback dolarizado, galera. Pô, você já começa ali gastando, vai ter que gastar de qualquer jeito, pelo menos você vai montando suas posições em dólar a partir da Nomad. É sensacional, tá? É gratuito, é super simples. Então, link na descrição, galera, ou QR Code sacado na tela para vocês, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo que tem um assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro que assim, galera, a gente já vem discutindo bastante, né, sobre a possível incursão dos Estados Unidos na Venezuela. O Trump já falou que ele tinha liberado que a CIA, a inteligência americana, fizesse operações de atacar posições dos cartéis que atuassem na Venezuela, e ele falou não mais somente em ataques marítimos, mas também ataques terrestres. Só que agora o Washington Post, ele denunciou que, na verdade, existe a prerrogativa da CIA realizar ações agressivas contra o governo da Venezuela.
Venezuela, alegando que o documento que eles tiveram acesso não pede explicitamente que a CIA derrube o Nicolás Maduro, mas autoriza sim que medidas sejam tomadas que podem sim levar a esse resultado. O que eu venho identificando com vocês que muito possivelmente é o objetivo do Trump. O Trump sabe que pegaria muito mal, inclusive poderia incorrer até mesmo numa possível guerra civil, algum tipo de retaliação, bloqueios dos interesses americanos. E uma América Latina que está cada vez mais se endireitando no sentido de ficar à direita, né? A eleição do Rodrigo Paz, por exemplo, na Bolívia, o Cast, que pode vencer as eleições no Chile, no caso da Colômbia, por exemplo, a possível queda de Gustavo Petro. Para a eleição de um governo mais à direita, também mais aliado aos interesses dos Estados Unidos, o Javier Milei, por exemplo, negociando bases militares, ou pelo menos exercícios com os americanos, o Equador, de Daniel Noboa, fazendo a mesma coisa, o Penha, por exemplo, no Paraguai. É fato, galera, que a América Latina hoje, até pelas ações também, né, numa tentativa de buscar maiores alinhamentos, enfim, está se aproximando um pouco mais dos interesses americanos e talvez fazer essa ofensiva militar no território da Venezuela poderia gerar repercussões negativas. Mas e se o governo americano fizesse atuações não exatamente contra o Nicolás Maduro, mas atacasse, por exemplo, posições no território da Venezuela, não contra o Estado venezuelano, mas contra líderes de cartéis, fizesse uma pressão política tão grande que isso mobilizasse a população a se unir em torno do nome da Maria Corina Machado, né? Enfim, tentar negociar algum tipo de relação com a principal líder da oposição na Venezuela, talvez seja o principal objetivo dos Estados Unidos. Até porque o próprio DEA, né, que é o serviço ali, galera, que cuida dos entorpecentes nos Estados Unidos, colocou alguns dados que acho que são interessantes a gente relatar. Claro que o cartel Los Soles é um cartel que merece ser combatido, galera. Não estou, né, defendendo, passando pano para tráfico, enfim, né, sabe o que eu estou falando. Mas, se o grande objetivo dos Estados Unidos é cessar a entrada de entorpecentes no seu país, o DEA, que é um órgão americano, identificou que do pozinho branco que entra nos Estados Unidos, porque essa é a acusação, o fentanil a gente sabe que é Venezuela, pelo menos o que sabe, né, não tem ligação ali com o mercado americano. Mas do pozinho branco, que a galera cheira, sabe o que eu estou falando, que entra nos Estados Unidos, 84% vem da Colômbia e 75% não passa pela via do Atlântico, e sim pela via do Pacífico. Então, mobilizar barcos ali, embarcações militares, né, no litoral da Venezuela, talvez não tenha necessariamente a ver com entorpecentes, mas sim com missões políticas do governo americano na América Latina. Vale lembrar, pessoal, que pela primeira vez, Pete Hegseth divulgou ali nas suas redes sociais que eles fizeram ataques não somente na região do Atlântico, mas também agora na região do Pacífico. Não deixaram muito claro ainda aonde que foi esse ataque, pelo menos não enquanto eu gravo para vocês, mas mostra talvez um novo paradigma, né? Lembrando que interceptações já tinham sido feitas, falando de toneladas de entorpecentes que foram interceptados e tal, mas afundar uma embarcação no Pacífico, pelo menos no governo Trump, é a primeira vez. Será que vai se repetir no futuro próximo? A gente teve também, galera, notícias importantes sobre o chanceler da Argentina, Gerardo Vartin, que renunciou em relação ao seu cargo em um momento que a gente sabe que a Argentina está atravessando uma crise política e um momento sensível para o seu futuro político, principalmente. O Javier Milei, ele vem perdendo popularidade, um momento complicado para que isso aconteça, por causa dos casos de corrupção envolvendo a sua irmã, né, a Karina Milei. Ele perdeu sucessivos embates políticos com o parlamento argentino, que aprovou aumento dos gastos públicos no setor, por exemplo, dos idosos, reajuste das aposentadorias, que ele alega que vai contra as suas medidas de austeridade, e, além de tudo, perdeu as eleições provinciais em Buenos Aires, que é como se fosse uma espécie de termômetro do que a população argentina está sentindo em relação ao Javier Milei. Nesse domingo tem eleições parlamentares. Se nessas eleições parlamentares o Milei não conseguir colocar uma base que o apoie, isso quer dizer que muito possivelmente a esquerda está ganhando força na Argentina e os próximos anos do governo Milei vão ser complicados. Até porque os Estados Unidos, ele condicionou a ajuda à Argentina em swap cambial na casa de 20 bilhões e possível compra de títulos públicos também na casa de 20 bilhões em uma vitória, em um bom desempenho da direita nas eleições da Argentina. A renúncia do chanceler tem muito a ver com isso, né? Porque o Trump ele condicionou essa ajuda a uma vitória da direita. O Milei já tinha falado que existem
traidores dentro do seu gabinete. Ele até prometeu que após as eleições legislativas ele ia fazer uma mudança, uma renovação do seu gabinete, colocando pessoas mais de acordo com a sua linha ideológica, tudo tal. E a renúncia do chanceler acho que é o primeiro passo. A gente já sabia que ia acontecer, mas expõe um racha político que existe na Argentina com eleições decisivas nesse domingo. Além disso, galera, a CIJ, ou a Corte Internacional de Justiça, que é o alto órgão ali da ONU, né, para questões judiciais, questões jurídicas, que inclusive está investigando, não condenou, mas está investigando um possível genotranã, sabe o que eu estou falando, né? De Israel contra os palestinos, e uma representação que foi feita pela África do Sul, o Brasil apoiou, bem como outros países, mas pediu, não falou que Israel já fez, mas pediu para que no futuro Israel não use mais a fome como uma arma de guerra, alegando que nesse momento Israel fechou a passagem de Rafah, está dificultando atuações de organismos da ONU. Por exemplo, um dos pontos que a CIJ, a Corte Nacional de Justiça, pede é para que a UNRWA, para quem não sabe, né, essa organização é uma organização da ONU que atua na região da Palestina. Ela foi formada depois da Nakba. Nakba, para quem não sabe, aquele movimento ali que aconteceu depois da guerra de formação de Israel. A gente tem, né, voltando ao passado histórico bem rapidinho, a Oswaldo Aranha, ali, a diplomata brasileira, inclusive, participa da criação, da separação da partilha da Palestina. Os árabes não aceitam aquela partilha, partem para cima de Israel. Como consequência, os árabes ainda perdem terra e Israel consegue consolidar, né, os judeus, a formação do seu Estado de Israel. E aí uma série de palestinos, eles foram obrigados a migrar dos seus territórios, estimam-se quase 700 mil pessoas. Isso se chama de Nakba, né, ou desastre, a catástrofe palestina. A UNRWA é um organismo que foi criado naquela época para atuar na Jordânia, para atuar no Egito, para atuar no Líbano, para ajudar a atuar na Síria, para dar conta dos refugiados palestinos que sofreram com esse deslocamento, né, ou com essa Nakba. Enfim, galera, só que a acusação de Israel é que a UNRWA não é uma organização de filantropia, mas que ela estaria em conjunto com membros do Hamas, com membros da Jihad Islâmica, promovendo propaganda anti-Israel, boicotando a atitude de Israel, enfim, né, toda essa questão aí da narrativa que Israel coloca e que é desmentido pela própria ONU, que também coloca, claro, a sua narrativa, que na verdade não, eles são órgãos somente de filantropia. Independente, a não atuação da UNRWA dificulta muito a entrada de ajuda humanitária. Dentro desse contexto, a CIJ pediu para que tenha mais ações, não só da UNRWA, mas também que Israel não bloqueie a entrada de ajuda humanitária. Cara, eu sinto, né, que dificilmente a gente vai ter o estabelecimento de um cessar-fogo muito definitivo, mas aparentemente o Hamas já está, mesmo que pouco a pouco, devolvendo pelo menos parte ali dos corpos dos reféns que foram sequestrados no dia 7 de outubro. Além disso, cara, tivemos também notícias super importantes sobre o Peru. O Peru declarou um estado de emergência, não no país como um todo, mas principalmente em Lima, por conta do que a gente vem discutindo, os protestos da geração Z. Geração Z aí que estabelece de uns 16 até uns 30 anos. Eu já sou da geração millennial, né? Sou um pouco mais antiguinho aí. Mas é uma geração que está se protestando não só no Peru, mas também em Madagascar, também no Nepal, também em Moçambique, também, enfim, né? Uma série de países, alegando que a população mais jovem está com dificuldade de ter acesso ao seu primeiro emprego, eles são muito mais mobilizados, organizados nas redes sociais e conseguem marcar manifestações. Eu costumo falar, galera, que na minha época, né, de manifestação, era o Facebook, marcar comunidades. Hoje em dia é o Discord e o Tiki, enfim, né, a rede chinesa, que está sendo utilizado para marcar essas manifestações. Se fosse depender de mim, cara, eu não ia nem saber onde que tá, né? Não frequento muito essas redes sociais. Mas, no Peru, tem relação com a recente destituição da Dina Boluarte por incapacidade moral de governar. Quem está governando hoje o país é o José Geri, que era o presidente da Assembleia do país e hoje é um presidente interino até a convocação, claro, de novas eleições, mas que ele prometeu que ele vai tentar combater com mãos de ferro o aumento da criminalidade do Peru. O Peru é um país envolto em casos de corrupção. Dos últimos presidentes, todos estão presos. Na verdade, não todos, porque um está morto, ele se matou, inclusive, né, para não ser preso. O Peru
Tinha a Dina Boluarte com pouco mais de 3% de popularidade, ela era altamente popular. Ela veio também, ascendeu a cadeira porque ela era vice-presidente de um presidente, o Pedro Castillo, que tentou se dar um golpe para se manter no poder e aumentar o seu poder, não conseguiu, está preso também no Peru. Ou seja, a população está revoltada. Tanto que a própria destituição da Dina Boluarte não foi suficiente. O que os manifestantes estão pedindo é a saída do presidente também interino, ou seja, o José Geri, o fechamento do Congresso e a convocação de uma Assembleia Constituinte Popular para a formação de uma nova Constituição no Peru, que combata a corrupção e dê mais oportunidade para a população jovem do país. As manifestações elas estão acontecendo há bastante tempo. A gente teve, por exemplo, nessa semana, na Praça San Martín, uma das principais, a utilização de coquetel Molotov, briga com a polícia. Um rapper, por exemplo, conhecido como Trívico, morreu por conta de disparos policiais. E o José Geri teve que se explicar, alegando que vai punir os policiais. Mas de novo, vira um mártir, um símbolo da resistência da população jovem. O Peru está atravessando dificuldades. 30 dias de estado de exceção. É um dos países que mais sofreu também com a Covid-19, já não tinha boas condições sociais, hoje se apresenta como um dos piores países em relação à IDH da América Latina. Além disso, tivemos também a Coreia do Norte realizando testes com mísseis balísticos. O míssil, segundo as informações oficiais da própria Coreia do Norte, viajou 350 quilômetros em direção ao leste ali da Coreia do Norte. A própria Sanai Takaishi, aliás, galera, só perdão, tá? Ontem, quando eu estava comentando com vocês, ele estava falando Takaishi, tá? Sanai Takaishi, atual primeira-ministra japonesa. Ela falou que isso só mostra como o Japão precisa se rearmar, pediu mais cooperação com os Estados Unidos. Muito possivelmente vai ser a postura da nova primeira-ministra da história do Japão. E claro que a Coreia do Sul ficou extremamente preocupada. A Coreia do Sul já tem uma cúpula marcada, que vai acontecer na próxima semana, o Fórum Econômico da Ásia-Pacífico, inclusive com figuras importantes. O Trump, o Xi Jinping. Lembra que eu falo para vocês? Pode ser que tenha uma reunião na Coreia do Sul, tal. Pois bem, a reunião do Fórum Econômico, da Ásia-Pacífico. A APEC, esse ataque que acontece, ele, segundo o próprio Kim Jong-un, ele é uma amostra da força de resistência que os norte-coreanos têm, principalmente a maior ingerência dos sul-coreanos, dos Estados Unidos e dos japoneses, representando uma ameaça ao Estado norte-coreano. A Coreia do Sul convocou um conselho ali de emergência, uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, para prestar algum tipo de resposta em relação aos norte-coreanos. Além disso, como eu trouxe para vocês ontem, a paz entre Ucrânia e Rússia aparentemente está cada vez mais distante, mas também não era de se esperar menos, Embora isso, o Viktor Orbán, ele anunciou que ele continua realizando a reunião, que ele está fazendo ali os preparativos, que vai ser uma honra receber dois líderes que ele tanto gosta, que é o Putin e que é o Trump, mas o Trump mesmo já deu declarações e informantes da Casa Branca colocando que a reunião possivelmente não vai acontecer. O Trump falou, olha, eu não sei, não decidi ainda, mas eu não quero ir para uma reunião que eu vá perder tempo. Por que ele fala perder tempo? Porque a Rússia coloca que fazer um cessar-fogo congelando a atual frente de batalha não é a solução. A Rússia fala que isso só daria tempo para a Ucrânia se armar e o que a Rússia espera é uma paz definitiva, com garantias de segurança, pode ser dos dois lados, mas com garantias de segurança. Um dos pontos que a Rússia está pedindo é o controle integral de Donbás, ou seja, Donetsk e Lugansk, não dos territórios que a Rússia já conquistou, mas como um todo. Qual que é o medo da Ucrânia? Donetsk é uma região super estratégica, Donetsk é como se fosse uma fortaleza militar e o medo da Ucrânia, segundo alegações do Zelensky, é que a possibilidade de ceder Donetsk, a Ucrânia também abriria mão de pontos que estão sendo utilizados como contenção das tropas russas em território ucraniano. E isso poderia fazer com que a Rússia se compre... Não, beleza, dominei Donetsk. Opa, furei a primeira frente, agora vou avançar para a Ucrânia e para o restante da Europa como um todo. Claro que é uma guerra de informação, a Ucrânia fala isso para que não tenha que ceder territórios, mas eu até trouxe para vocês ontem que a Europa está cogitando um plano de 12 pontos. E nesse plano de 12 pontos, reconhece que a Rússia pode ocupar alguns territórios. Não é que reconhece que o território vai ser da Rússia, mas a Ucrânia cogita aceitar que a Rússia ocupe alguns territórios para que no futuro sejam discutidas algumas negociações. Esse aqui fica para você, esse aqui fica para você. É a primeira vez que a Ucrânia fala sobre isso e que a Rússia pode ocupar, mas depois que vai ter que negociar a devolução de alguns territórios.
Não acho, galera, que a Rússia vai aceitar essa proposta porque vê a chance de vitória, sim, pelo menos aí em um futuro próximo. Até por isso, galera, que a Ucrânia, ela também começa a se preparar, ela também começa a se armar. E a gente teve, por exemplo, a assinatura de um tratado histórico com a Suécia. A Suécia, que tem equipamentos militares muito bons, submarinos, tem os caças, por exemplo, Gripen, o Gripen-E, que é o que foi vendido para a Ucrânia, é o maior acordo militar da história da Suécia. A gente fala de cerca de 10 a 15 caças, aliás, 100 a 150 caças Gripen que podem ser vendidos para a Ucrânia, isso num prazo de 10 a 15 anos, né? Então não é uma coisa tão simples assim, mas são caças leves dos mais avançados que existem no mundo. E também os caças Gripen-E, eles têm uma ligação muito importante com os equipamentos já da OTAN, o que pode dar um indicativo que a Ucrânia se prepara não só para se defender dos russos, mas futuramente se integrar às forças militares da própria OTAN. Vai lembrar que depois que houve essa recusa, a Ucrânia fez ataques contra a infraestrutura e a Rússia fez ataques contra também Kharkiv, inclusive numa região de um jardim de infância em que quase houve, pelo menos pelo que eu li até o momento, não houve óbito de crianças, mas mataram ali alguns civis nos ataques russos que foram feitos no solo ucraniano. Ou seja, galera, aparentemente a paz não vai se estabelecer, pelo menos em um futuro próximo. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes de Donald Trump, tentando convencer a população americana e os próprios pecuaristas e agricultores que as suas políticas, as suas sobretaxas estão indo muito bem. Em que sentido, professor? A gente sabe que um dos problemas da economia americana hoje é a inflação dos Estados Unidos. E aí o Trump, ele viu que, por exemplo, um dos setores que mais estão sofrendo com a inflação é o setor de carnes. Isso tem ligação com o México, que teve uma seca, praga também nos bois, que, convenhamos, é um grande exportador para os Estados Unidos, e tem a ver com uma tarifa aplicada de 50% ao mercado brasileiro, que é o mercado que vende também para o mercado americano. É óbvio que a carne chega mais cara. E aí a população começou a reclamar, inflação gera descontentamento e o Trump tem que buscar justificativas. E ele falou assim, pecuaristas, vocês não entendem que só estão bem nesse momento porque eu coloquei tarifas de 50% no Brasil. Seria bom que vocês entendessem isso, porque vocês precisam reduzir os preços, afinal o mercado consumidor também é muito importante. E aqui, galera, vai uma lógica que eu particularmente não concordo, tá? O Trump, ele fica pedindo quase como se fosse uma espécie de favor para os comerciantes, ou para os agricultores, ou para os empresários. Ele já fez isso com a Walmart, agora ele faz isso com os pecuaristas. Poxa, por favor, eu estou protegendo o setor de vocês. Será que teria como vocês venderem os seus produtos mais baratos? Cara, convenhamos que o empresário ele vai pensar no lucro. Então, se você tem uma redução da oferta porque você está taxando o México, está taxando o Brasil, é natural que o pecuarista se sinta mais à vontade para aumentar os preços dos produtos. Lei da oferta e da demanda. Ah, não, professor, mas ele tem que ser nacionalista. Né? O empresário está pensando no lucro que ele vai ter. Além do que, existem insumos que estão chegando mais caros. Cara, não existe pedir por favor, né, para o empresariado para vender mais barato num sentido nacionalista econômico. É a lei de mercado que deve gerir os negócios. Se ele quer que o produto fique mais barato, tem que aumentar a produção interna ou então importar alimentos mais baratos. Só que se ele fizer isso, os pecuaristas podem ficar pé da vida, justamente porque carne brasileira mais barata significa aumento da competitividade. Lembrando que a Casa Branca divulgou que está disposta a fazer um encontro com o Lula essa semana. A gente sabe que o Lula já foi para a Indonésia, inclusive, e o Trump também está indo em direção à Ásia. Os dois ficarão ali às margens da cúpula da ASEAN, muito possivelmente no dia 26, que é domingo, se eu não me engano, né? O Brasil ele já tem reunião marcada com Narendra Modi, lembrando que Brasil e Índia se aproximaram bastante nos últimos tempos, a Índia prometendo comprar barris de petróleo da Petrobras, intercâmbio também comercial, aumentar o nível de negócios para os próximos anos, então é bem legal. Eu vou até falar com vocês daqui a pouquinho sobre o caso Brasil e China, defendo que o Brasil deve sim diversificar os seus parceiros comerciais. A China, nossa, é uma excelente parceira comercial. Até quando? A gente vai aumentar, depender 30%, 40%, 50% do PIB de um único país? Ah, mas a China é confiável, até segunda ordem. O Canadá também achava a mesma coisa do Trump. Não, fica tranquilo, Canadá e Estados Unidos têm uma relação histórica. Até o Trump começar a falar que o Canadá era o 51º estado americano. Entende? Não existem amizades, existem interesses na geopolítica. Então o Brasil vai buscar diversificar negócios com parceiros asiáticos, tem parceria com Singapura, com o Mercosul, tem parceria também com os indianos, né? E pode ser que role também uma reunião com o Trump. Aparentemente a Casa Branca está disposta
resposta, até para fazer com que insumos entrem mais baratos no mercado americano e ajudem a controlar a inflação, para trazer uma queda da taxa de juros e aumento da popularidade do governo americano. Só que pensa, né? Se ele tá, então, falando, não, a gente está protegendo esses setores, olha como a gente é legal, a gente sobretaxou o Brasil, perceba que é uma política totalmente anti-mercado, contra o que a OMC coloca, que até aceita algumas sobretaxas, alguma forma de protecionismo em nome de uma segurança alimentar, mas principalmente em relação a países emergentes ou em desenvolvimento, que com certeza não é o caso dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, que não são nosso segundo maior parceiro comercial e maiores investidores estrangeiros, estão tomando medidas de retaliação, do outro lado a gente tem, por exemplo, um acordo que foi fechado entre o Alexandre Padilha e a China para a construção dos chamados hospitais inteligentes. A gente já tem uma amostra que vai funcionar em São Paulo, que é o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, ou seja, o ITMI, que vai ter 800 leitos prontos até 2027, que vai custar 320 milhões de dólares. Sabe de onde que vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vai vir do NDB, ou seja, do Banco dos BRICS, grande capital chinês. Quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos sobretaxando o nosso café, a China, que nem é tão consumidora assim do nosso café, aumenta as importações. Inclusive, não é só que a China está se aproximando do Brasil. De maneira bem interessante, a China está se aproximando bastante da Bahia. O polo de Camaçari com a BYD, a própria ferrovia bioceânica, que vai conectar o porto de Ilhéus ao porto de Xangai, vai passar também pela FIOL, né, a ferrovia, conectando ao porto na Bahia. A gente tem a compra de café também, principalmente dos baianos. A maior ponte, por exemplo, que vai ser construída na América Latina, também com financiamento chinês, na Bahia. Os próprios fertilizantes. O Brasil, por exemplo, percebeu que depender somente de fertilizante russo talvez não seja uma excelente ideia. Não porque é a Rússia, mas porque é o único país. Também está desenvolvendo mais no seu mercado interno. Adivinha com financiamento de quem? Dos chineses. Na Bahia. Então a ligação entre Brasil e China é grande, né? Claro, mas com a Bahia eu diria que talvez seja o principal objetivo dos chineses. Claro, em outros pontos do território também, né? Mas, percebam, aqui, galera, quem acompanha, quem é velho de guerra do canal, sabe que tem uma visão muito pragmática de geopolítica. Os Estados Unidos estão colocando tarifas, colocando sanções contra figuras políticas, judiciais brasileiras, porque eles consideram como errados. A China oferece negócios, oferece contratos. Nossa, com quem será que o Brasil vai se aproximar? Com um país que quer até que o Brasil entre no Road and Belt, na nova Rota da Seda. O Brasil não quer entrar, hein? Mas que quer um país que fica negociando a partir de ameaças, sanções sobre taxas. Ah, entendi, o Ricardo é comunista, ele adora o chinês. Cara, eu adoro o Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem que estabelecer negócios com quem promover um crescimento econômico, uma relação ganha-ganha com o Brasil. E nesse momento parece que a China está muito mais disposta, e o Brasil também, a estabelecer bons negócios. Não acho que o Brasil tenha que desprezar os Estados Unidos. Quanto mais parceria comercial, melhor, inclusive com os americanos, desde que seja um bom negócio para os dois lados. E aí, pessoal, acho que o Brasil está correto em se aproximar cada vez mais dos chineses? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, também mostrar uma mapinha super importante para vocês, que eu acho que ele retrata bem a situação política do mundo atual e também demográfica. A gente sabe que um dos grandes desafios que o continente africano, que o continente europeu, até que o continente asiático, depende da região da Ásia, né? O extremo leste ali da Ásia, o Japão, por exemplo, a Coreia do Sul, vem enfrentando, é o envelhecimento populacional. Você pega alguns países da Europa, como, por exemplo, a Itália, eles estão com 48 anos de idade média. A Alemanha 47, a França 47, a Espanha 46. E quando você vai passando por um processo de envelhecimento populacional, entendo, galera, sem nenhum juízo de valor, tá? Socialmente, todas as faixas etárias são importantes. Mas do ponto de vista econômico, geralmente, como que os governos pensam? População jovem de 0 a 20 anos é gasto, é investimento em formação, em qualificação e educação. Adulto é o cara que trabalha, é o cara que paga impostos e que ainda não gasta tanto com previdência nem com saúde. Já idoso é o cara que geralmente não faz parte da PEA, da mão de obra ativa, e é o cara que mais usufrui recursos do Estado. Claro que ele contribuiu a vida inteira, tal, mas é o cara que mais gasta com saúde e também com previdência.
O Brasil, por exemplo, apresenta hoje uma média de idade de 35 anos. É uma situação bem confortável do ponto de vista demográfico, porque a maior parte da população é adulta, chama isso de bônus ou janela demográfica. Os europeus já estão passando por um processo de envelhecimento populacional. A gente teve a Polônia, por exemplo, anunciando isenção do imposto de renda para quem tiver mais de 2 filhos. A gente tem países incentivando, fazendo bolsas, até mudando culturalmente a relação entre homens e mulheres para ver se as pessoas voltam a querer ter filhos. O Japão, a Sanai Takaishi, por exemplo, colocando que as mulheres têm que se preparar para serem boas mães no Japão, para ver se aumenta a taxa de fecundidade. Enquanto isso, países do continente africano, o dado é impressionante, cara. Você pega, por exemplo, de 21 países que somam 790 milhões, a média de idade é 20 anos. Ou seja, a expectativa é que haja um crescimento muito maior em relação aos países europeus e até os países emergentes. A Europa, ela vai ter que lidar com isso de algum jeito, a essa redução da mão de obra ativa. Vai incentivar a natalidade? Vai reformar a previdência? Até quando? Ou vai atrair imigrantes para dar conta da mão de obra? Mas e a xenofobia? E o nacionalismo? E a questão que eles falam de perder a identidade cultural? Alguns analistas alegam que vai reduzir a necessidade de mão de obra por conta da inteligência artificial, por conta da automação, então não precisaria suprir com essa mão de obra ativa ou com adultos de outras regiões. Mas será que de fato isso vai se consolidar? É um desafio hoje que os europeus e os asiáticos, pelo menos parte deles, estão tendo que lidar. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.